Ela já tinha aprendido a não reagir, porque toda vez que reagia, doía mais. Naquela casa existiam regras que ninguém dizia em voz alta, mas ela conhecia todas. Ficar em silêncio, baixar os olhos, aceitar. E naquela manhã, ela achou que seria só mais um dia igual aos outros, mas não foi, porque alguém viu. E naquele instante, tudo começou a mudar. Agora me diz, até onde uma pessoa aguenta antes de quebrar? Fica comigo, porque essa história não começa com amor, começa com dor. O dia ainda nem havia amanhecido completamente quando Elisa já estava de pé. A casa permanecia mergulhada na penumbra, silenciosa. Mas aquele silêncio nunca era paz, era aviso. Ela caminhava descalça pelo chão frio, com passos leves, quase invisíveis, como se tentasse não existir. Cada movimento era calculado, cada som evitado, porque naquela casa qualquer erro tinha preço. E ela já sabia qual era. O fogão a lenha demorava a acender naquela manhã. A madeira estava úmida e a fumaça subia grossa, ardendo nos olhos. Elisa tossiu baixo, levando a mão à boca rapidamente, tentando conter o som. Tarde demais. Já começou errando, desgraçada. A voz veio antes mesmo dos passos, grave, arrastada, carregada de desprezo. Elisa fechou os olhos por um segundo. Só um segundo, como se aquilo pudesse prepará-la, mas nunca preparava. Tomás de Noronha apareceu na porta da cozinha, com a camisa aberta, o olhar pesado e o cheiro forte de bebida que parecia nunca sair dele. Eu só... O estalo veio antes da frase terminar. A mão dele atingiu seu rosto com força, fazendo seu corpo girar levemente para o lado. O gosto metálico do sangue surgiu quase instantaneamente. Elisa não chorou. Nunca chorava na frente dele. Apenas baixou o olhar. Nem para acender um fogão você presta. Ele cuspiu as palavras como se fossem veneno. Ela assentiu em silêncio, porque responder era pior, muito pior. Do lado de fora, o céu começava a ganhar tons alaranjados. Um novo dia nascia. Mas para Elisa, todos os dias eram iguais, ou piores. Horas depois, a casa já estava em movimento. Ela lavava roupas no tanque dos fundos, esfregando com força os tecidos pesados, enquanto a água gelada feria suas mãos já machucadas. As marcas nos braços eram antigas. Algumas ainda arroxeadas, outras já amareladas. Histórias que ninguém perguntava e que ninguém queria ouvir. Anda logo com isso! A voz de Damião veio atrás dela, seguida por um empurrão que quase a fez cair dentro do tanque. Ou vai querer apanhar de novo hoje? Ele riu, um riso seco, cruel. Elisa segurou a borda de pedra, recuperando o equilíbrio. Já estou terminando. Você sempre está terminando. Mas nunca termina, ele respondeu, arrancando uma camisa de suas mãos e jogando de volta na água. Ela apenas voltou ao trabalho. Silenciosa, sempre silenciosa. Era assim que sobrevivia. O sol já estava alto quando tudo aconteceu, e ainda assim parecia que o mundo inteiro havia parado. Tomás estava furioso. Ninguém sabia exatamente o motivo. Talvez nem ele mesmo soubesse. Mas quando ele estava assim, qualquer coisa era desculpa. Isso aqui tá frio! Ele jogou o prato no chão, espalhando comida pela cozinha. Elisa recuou um passo. Erro. Sempre era um erro recuar. Tá com medo de quê? Ele avançou. Desta vez, não foi a mão. Foi o relho. O som do couro cortando o ar veio antes da dor. E então... O grito escapou antes que ela pudesse impedir. A dor queimou nas costas, atravessando o vestido fino como se não houvesse nada ali. Outro golpe, e outro, e outro. Ela caiu de joelhos, mas ele não parou. Você só aprende assim. O mundo começou a girar. Os sons ficaram distantes. O corpo não respondia mais direito. E foi então que um som diferente ecoou do lado de fora. Cascos, firmes, ritmo controlado. Não eram cavalos comuns. E aquilo fez até Tomás parar por um segundo.
A carruagem surgiu diante da casa como algo que não pertencia àquele lugar. Negra, imponente, polida, puxada por 2 cavalos brancos que pareciam não tocar o chão. O cocheiro desceu primeiro, e então ele. O homem que desceu daquela carruagem não parecia apenas rico, parecia inacessível. Alto, postura ereta, roupas impecáveis. Mas era o olhar que prendia, frio, observador. E naquele instante, fixo em Elisa, no chão, ferida, sangrando. Em silêncio. Por um momento, ninguém disse nada. Nem o vento parecia se mover. Tomás se recompôs primeiro, ajeitando a postura, tentando recuperar alguma dignidade que claramente não possuía. Posso ajudar em alguma coisa, senhor? O homem não respondeu de imediato. Seus olhos ainda estavam nela, analisando, entendendo, decidindo. Então finalmente falou. O que está fazendo com ela? A voz era calma, mas havia algo por trás dela. Algo que não permitia ser ignorado. Tomás deu um riso curto. Educando minha filha. Silêncio. O homem inclinou levemente a cabeça. Educando. Deu um passo à frente. Com um relho, o ar ficou pesado. Damião apareceu na porta, observando a cena, agora sem sorrir. Algo naquele homem não era normal. Isso não é da sua conta, respondeu Tomás, já irritado. Outro erro, o maior deles. O homem se aproximou ainda mais, agora perto o suficiente para que sua presença fosse impossível de ignorar. A partir de agora, ele fez uma pausa. Seus olhos voltaram para Elisa, ainda no chão, ainda tentando respirar. E então, ele estendeu a mão na direção dela. Levante-se. Elisa hesitou. Seu corpo tremia. Ninguém nunca tinha feito aquilo. Ninguém nunca tinha oferecido ajuda. Ela olhou para a mão, depois para o rosto dele, e pela primeira vez em muito tempo, algo diferente surgiu dentro dela. Não era medo, não era dor, era esperança, pequena, frágil, mas viva. Ela segurou a mão dele, e naquele instante, sem saber, sua vida mudou para sempre. A mão dele era firme, quente, segura, algo que Elisa nunca tinha sentido antes. Por um instante, ela hesitou, não por medo dele, mas por medo de tudo o que vinha depois. Porque sair dali significava deixar para trás tudo que ela conhecia, mesmo que tudo aquilo fosse dor. Levante-se, ele repetiu, com a mesma calma. E dessa vez, ela obedeceu. As pernas tremiam, o corpo ainda ardia pelas marcas recentes. Mas com a ajuda dele, ela conseguiu ficar de pé. Tomás observava a cena com o maxilar travado. Solte ela. A ordem veio seca. Ela é minha filha. O homem virou o rosto lentamente em direção a ele, e o olhar fez o ambiente inteiro esfriar. Não mais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Damião soltou uma risada nervosa. E o senhor acha que pode simplesmente chegar aqui e levar ela? O homem não respondeu de imediato. Apenas tirou uma pequena luva de couro, com movimentos calmos, controlados, como se cada gesto fosse calculado. Quanto? A palavra caiu como uma pedra. Tomás franziu o senho. Como? Quanto você quer? Agora não era mais uma pergunta. Era uma decisão. Elisa sentiu o coração disparar. Aquilo estava realmente acontecendo. Tomás olhou para ela, depois para o homem, depois para a carruagem. E pela primeira vez, viu valor nela. Ela trabalha bem, disse, cruzando os braços. O homem nem sequer olhou para ele. Um valor, 100 mil réis. Elisa prendeu a respiração. Nunca tinha ouvido um número daqueles. Tomás claramente havia exagerado, mas o homem não reagiu. Pago o dobro. O mundo pareceu parar. Damião arregalou os olhos. Tomás ficou em silêncio por 1 segundo. 2, 3. Fechado. Rápido demais. Frio demais. Como se estivesse se livrando de algo. Elisa sentiu algo estranho no peito. Não era tristeza. Também não era alívio. Era vazio. O homem retirou um envelope do bolso interno do paletó e o entregou a Tomás, sem sequer tocar em suas mãos. Pegue suas coisas, disse, voltando-se para Elisa.
Ela não se moveu. Eu não tenho coisas. A resposta saiu baixa, quase um sussurro, e por um segundo, algo mudou no olhar dele. Algo sutil, mas real. Então venha assim mesmo. Ela olhou para a casa, para o chão, para aquele lugar que nunca foi lar, e percebeu, não havia nada ali que fosse dela. Nada que valesse a pena levar. Nem mesmo lembranças boas. Ela deu um passo, depois outro, e então parou. Virou-se uma última vez. Tomás já contava o dinheiro. Damião nem olhava mais para ela, como se já tivesse deixado de existir. E naquele instante, Elisa entendeu. Ela nunca teve uma família. A carruagem parecia ainda maior de perto, imponente, silenciosa. O cocheiro abriu a porta. O homem estendeu a mão novamente. Cuidado, dessa vez, ela não hesitou. Subiu. O interior era diferente de tudo que já tinha visto. Assentos de veludo, cortinas delicadas, um cheiro suave, limpo. Ela sentou-se devagar, como se tivesse medo de estragar algo só por estar ali. Ele entrou logo depois. A porta se fechou. E com um leve comando, a carruagem começou a andar. Elisa segurou o próprio vestido. As mãos tremiam, o corpo ainda doía, mas pela primeira vez, ninguém gritava, ninguém batia, ninguém a mandava calar. O silêncio ali era diferente. Era tranquilo. Como se chama? A voz dele quebrou o silêncio. Elisa, Elisa de Noronha, Rafael de Vilar. Ela assentiu, já sabia quem ele era. Todos sabiam, mas nunca imaginou que estaria ali, com ele. Sabe ler? A pergunta a pegou de surpresa. Ela hesitou. Um pouco. Quem ensinou? Eu aprendi sozinha. Ele a observou. De verdade. Como ninguém nunca tinha feito. Não com desprezo, não com raiva, mas com interesse. E por que nunca saiu de lá? A pergunta doeu. Mais do que qualquer golpe. Ela desviou o olhar. Porque eu não podia. Silêncio. A carruagem seguia pela estrada, afastando-se cada vez mais da pequena casa, da dor do passado. Agora pode. A frase foi simples, mas mudou tudo. Elisa sentiu algo apertar o peito. Forte, desconhecido. Por que o senhor fez isso? Ele não respondeu imediatamente. Olhou pela janela. Como se pensasse, como se escolhesse as palavras. Porque ninguém deveria ser tratado daquela forma. Ela o encarou, tentando entender, tentando acreditar. Só por isso? Agora ele voltou o olhar para ela, intenso, direto. Não, o coração dela acelerou. Então por que? Um segundo de silêncio. 2, porque eu vi você, e pela primeira vez. Elisa não soube o que dizer. A fazenda surgiu no horizonte como algo irreal, grande, bonita, imponente, muito diferente de tudo que ela conhecia. A carruagem parou, a porta se abriu, e quando ela desceu, sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. Um homem mais velho se aproximou. Senhor Barão, Benedito, prepare um quarto para ela. O homem olhou para Elisa com surpresa, mas também respeito. Sim, senhor, respeito. Aquilo era novo. Venha, disse Rafael. Ela o seguiu. O interior da casa era ainda mais impressionante, mas nada chamava mais atenção do que a forma como todos olhavam para ela, sem desprezo, sem julgamento, apenas curiosidade. Este será seu quarto. Ele abriu a porta. Elisa parou, sem acreditar. Era maior do que toda a casa onde vivia. Cama macia, lençóis limpos, uma janela grande. Ela não entrou, entrando, não conseguiu. É meu! A voz saiu baixa, quase quebrada. Sim, só meu! Ele assentiu, e foi nesse momento que algo dentro dela se quebrou. Não de dor, mas de emoção. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela tentou segurar, mas não conseguiu. Uma lágrima escorreu, depois outra. Ei! Ele se aproximou. Devagar, sem assustar. Você está segura agora. Segura. A palavra ecoou dentro dela, como algo impossível. E então, pela primeira vez em anos, mas de Elisa chorou. E Rafael, não de dor, não disse mais nada. Apenas ficou ali, em silêncio, respeitando aquele momento, sem tocar, sem invadir, mas presente.
E foi ali, naquele quarto, que algo começou, ainda sem nome, ainda silencioso, mas forte o suficiente para mudar tudo. Elisa não dormiu, mesmo deitada em uma cama macia, mesmo envolta em lençóis limpos, mesmo sem gritos, sem medo, sem dor, ela não conseguiu. O silêncio ainda era estranho, bom, mas estranho. Seu corpo estava acostumado a despertar com sustos, com vozes duras, com passos pesados no corredor. Ali não havia nada disso, apenas o som leve do vento passando pela janela. E ainda assim, ela abriu os olhos antes do amanhecer, como sempre, por hábito, por sobrevivência. Levantou-se devagar, quase sem fazer barulho, como fazia todos os dias. E por um momento ficou parada no meio do quarto, sem saber o que fazer. Não havia roupas para lavar, não havia chão para esfregar. Não havia ninguém esperando por ela com ordens ou gritos. O vazio da rotina era desconcertante. Ela saiu do quarto em silêncio, caminhando pelo corredor ainda escuro. A casa parecia dormir, mas Elisa não sabia descansar. Desceu as escadas e foi direto para a cozinha. Instinto. O fogão ainda estava apagado. Ela se aproximou, pegou a lenha e começou a acender o fogo. Minutos depois, a água já aquecia em uma panela. Ela encontrou café, pão. E sem perceber, já estava fazendo exatamente o que sempre fez, servindo, cuidando, tentando ser útil. Você não precisa fazer isso. A voz veio atrás dela, calma, firme. Ela se virou rapidamente. Rafael estava ali, encostado na porta, observando. Ele não parecia irritado, nem surpreso, apenas atento. Eu acordei cedo, disse ela sem saber o que justificar. Percebi, ele deu alguns passos à frente. O olhar dele percorreu a cozinha, a mesa, o café sendo preparado. E então voltou para ela. Aqui você não é empregada. A frase ficou no ar, pesada, diferente de tudo que ela já tinha ouvido. Elisa baixou o olhar. Eu sei, Ela não sabia terminar, porque na verdade não sabia como existir sem servir. Está com fome? A pergunta a pegou desprevenida. Fome, ela sentia, sempre, mas nunca era algo que importava. Estou. Ele puxou uma cadeira. Então sente. Ela hesitou. O corpo inteiro travou. Eu posso comer depois, agora. A palavra veio firme. Não como uma ordem mas dura, como algo inegociável. Ela obedeceu, sentou-se devagar, como se estivesse fazendo algo errado. Rafael serviu o café, colocou o pão no prato e empurrou em direção a ela. Coma! Elisa segurou o pão com cuidado e deu a primeira mordida, devagar, quase desconfiada. Mas então parou. O gosto, o simples gosto de pão fresco, fez seus olhos se encherem de lágrimas de novo. Ela virou o rosto tentando esconder, mas ele viu. Claro que viu. Faz quanto tempo? Ela respirou fundo. Eu não lembro. Silêncio. Rafael apoiou as mãos na mesa e algo dentro dele mudou. Algo mais profundo, mais sério. Isso nunca mais vai acontecer. Ela olhou para ele e pela primeira vez acreditou. Horas depois a casa já estava em movimento. Empregados circulavam, organizados, silenciosos, mas não submissos como ela conhecia. Havia respeito ali, e isso a confundia ainda mais. Então você é ela. A voz veio atrás dela, leve, curiosa. Elisa se virou e viu uma menina, talvez uns 14 anos, bem vestida. Postura firme, olhos atentos. Eu sou Elisa. A menina cruzou os braços, analisando. Eu sou Helena. Ela deu mais um passo à frente. Aqui ele trouxe, direta, sem rodeios. Elisa assentiu, sem saber exatamente como reagir. Helena inclinou a cabeça, observando cada detalhe. As mãos machucadas, as marcas ainda visíveis, o jeito retraído. Você apanhava, não foi pergunta, foi afirmação. Elisa ficou em silêncio. Eu sabia, disse Helena como se confirmasse algo. Ele nunca traz ninguém aqui. Um pequeno silêncio se formou. Por que ele trouxe você? A pergunta ficou no ar e pela primeira vez Elisa respondeu com sinceridade. Eu não sei.
Helena a observou por mais alguns segundos e então sorriu de leve. Um sorriso quase imperceptível, interessante. E saiu, simples assim, deixando Elisa sozinha e ainda mais confusa. No meio da tarde, Elisa estava no jardim, sentada, observando, ainda tentando entender aquele novo mundo, as flores, o silêncio tranquilo. Tudo parecia irreal. Gosta daqui? Ela se virou. Rafael, de novo. Ele sempre aparecia assim, sem aviso, sem barulho. É bonito, disse ela, mas estranho. Ele se aproximou. Ficou ao lado dela. Estranho. Como? Ela pensou, tentando encontrar palavras. Calmo demais. Ele quase sorriu. Vai se acostumar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E então, eu posso perguntar uma coisa? Pode. Ela respirou fundo. Por que o senhor continua aqui? Ele franziu levemente o senho. Aqui onde? Sozinho. A pergunta o pegou desprevenido, e por um momento, o olhar dele mudou, mais distante, mais pesado. Nem sempre estive sozinho, ela percebeu. Não precisava de mais explicações. Havia dor ali, das profundas, e pela primeira vez, não foi ela quem sentiu, foi ele, e algo dentro dela se moveu. Pequeno, sutil, mas real. Eu sinto muito. A frase saiu baixa, mas sincera. Rafael a olhou, e naquele instante, algo silencioso aconteceu entre os dois. Nada foi dito, mas foi sentido. O começo, lento, delicado, mas inevitável. O sol começava a se pôr, e pela primeira vez na vida, Elisa não sentia medo do que viria depois, porque, pela primeira vez, ela não estava sozinha. E sem perceber, o coração dela começou a fazer algo novo, algo perigoso, algo bonito. Começou a sentir. O sol já havia desaparecido completamente quando Elisa voltou para o quarto. O corpo ainda doía. Mas agora era diferente. Não era mais uma dor acompanhada de medo. Era uma dor sendo sentida em segurança. E isso era novo demais. Ela fechou a porta com cuidado, como sempre fazia, mas não por medo de alguém entrar. Era hábito, apenas hábito. Caminhou até a cama. Sentou-se devagar e só então percebeu o quanto estava cansada. Não apenas o corpo, mas a alma. Ela levou a mão até o ombro, onde o relho havia atingido com mais força. Ardeu. Ela fechou os olhos, tentando ignorar. Como sempre fazia, mas pela primeira vez não precisava ignorar. Uma batida leve na porta. Elisa se assustou. O corpo reagiu antes da mente. E eu posso entrar? A voz. Rafael. Ela respirou fundo. Pode. A porta se abriu devagar. Ele entrou. E ao contrário de todos que já haviam entrado em um quarto onde ela estava, ele não invadiu. Parou a uma distância respeitosa, observando. Está com dor. Não era pergunta. Ela hesitou. Um pouco. Mentira, ele percebeu. Claro não que posso percebeu. Ver? O coração dela acelerou. Instintivamente, deu um passo atrás. Não por medo dele, mas porque ninguém nunca tinha pedido. Ninguém nunca quis ver para cuidar, só para machucar. Está tudo bem. Elisa. A voz dele veio mais suave, mais baixa. Eu não vou te machucar. Silêncio. Ela olhou para ele, tentando acreditar, tentando confiar, e, devagar, virou-se de costas. As mãos tremiam. Ela puxou levemente o tecido do vestido, o suficiente. Rafael não se moveu por um segundo, se aproximou. 2. O que ele viu fez seu maxilar travar. As marcas eram mais profundas do que ele imaginava. Vermelhas, algumas abertas, outras já antigas. Cicatrizes sobre cicatrizes. Histórias de dor acumuladas no corpo de alguém que nunca teve escolha. Ele respirou fundo, controlando algo dentro dele. Raiva, mas não dela, nunca dela. Isso vai arder um pouco, disse, com a voz mais controlada do que sentia. Ela assentiu, sem olhar, sem se mover. Ele pegou um pequeno frasco que havia trazido, molhou um pano limpo e, com cuidado, tocou a pele dela. O toque foi leve, mas para Elisa foi como um choque. Ela travou, o corpo inteiro.
Não de dor, mas de estranheza, de confusão, porque aquele toque não machucava. Era gentil. Está tudo bem, ele murmurou. Eu estou aqui. E aos poucos, ela relaxou. Respiração por respiração, sentindo, permitindo. Pela primeira vez, alguém tocava nela, sem violência, apenas sem intenção de ferir, para cuidar. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto dela. Ele viu, mas não comentou. Respeitou. Você é forte. A frase veio baixa, quase um pensamento. Ela abriu os olhos. Eu não sou... É sim. Ele continuou limpando as feridas, com paciência, com cuidado, como se ela fosse algo precioso. Você sobreviveu a tudo aquilo. Ela apertou os dedos contra o tecido do vestido. Eu não tive escolha. Ele parou, por um segundo. Agora tem. Silêncio. O ar entre eles mudou. Algo mais profundo, mais intenso. Quando ele terminou, se afastou um pouco, mas não completamente. Pronto. Ela virou-se devagar, os olhos ainda úmidos, mas diferentes, mais vivos. Obrigada. A palavra saiu fraca, mas carregada de algo que ela nunca tinha sentido. Gratidão verdadeira. Ele sustentou o olhar dela por um momento. E foi ali que algo mudou. De verdade. Porque não era mais apenas compaixão. Não era apenas proteção. Era algo começando a crescer. Algo perigoso. Mas descanse, inevitável, disse ele, dando um passo atrás. Ela assentiu, mas não se moveu, ainda olhando para ele, como se não quisesse que aquele momento acabasse, como se tivesse medo de que aquilo fosse desaparecer. Boa noite, Elisa. Boa noite. Ele saiu, fechou a porta, e o silêncio voltou. Mas agora não era vazio, era preenchido. Ela levou a mão ao ombro novamente. Ainda doía, mas menos, muito menos. E não por causa do remédio, mas por causa do que veio junto com ele. Cuidado, respeito, presença. Elisa deitou-se e dessa vez adormeceu, sem medo, sem tensão, sem precisar estar alerta. E pela primeira vez em anos, sonhou. No outro lado da casa, Rafael não conseguiu dormir. Ele estava de pé, diante da janela, o olhar perdido na escuridão, mas a mente presa nela, nas marcas, no olhar, na forma como ela se encolhia, mesmo quando não havia ameaça. Ele fechou os olhos, com força. Algo dentro dele estava mudando, e ele sabia exatamente o que era. Mas não queria admitir. Isso não pode acontecer, murmurou para si mesmo. Mas já estava acontecendo, e ele não tinha controle. Naquela noite, enquanto ela finalmente dormia em paz, ele lutava contra algo que crescia dentro dele. Algo que ele havia enterrado há muito tempo, mas que agora voltava à vida, mais forte do que nunca. E tudo por causa dela. Na manhã seguinte, tudo parecia igual e, ao mesmo tempo, completamente diferente. Elisa acordou devagar, sem susto, sem medo, sem o coração disparado. Ficou alguns segundos olhando para o teto em silêncio, apenas sentindo o corpo, sentindo o ambiente, sentindo a paz. Era estranho, mas bom, muito bom. Ela se sentou na cama com cuidado. As costas ainda doíam, mas menos, muito menos. E pela primeira vez, aquela dor não trazia lembranças de desespero. Trazia outra coisa, uma memória diferente. As mãos dele, o cuidado, a voz baixa dizendo: eu não vou te machucar. Elisa fechou os olhos por um instante, e algo dentro dela se apertou. Um sentimento novo, confuso, mas quente. Ela respirou fundo e se levantou. Dessa vez não correu para a cozinha, não foi lavar nada, não procurou o que fazer. Ela apenas caminhou, sem pressa, sem medo, descendo as escadas com passos leves, e quando chegou ao final, parou. Rafael estava ali, de pé, conversando com um dos empregados, mas não era isso que chamou sua atenção. Era o jeito, a postura, a presença. Ele parecia diferente de todos os homens que ela conhecia. Não havia arrogância, havia controle e algo mais profundo, que ela ainda não sabia nomear. Ele percebeu quando ela chegou, virou o rosto, e seus olhares se encontraram. Por um segundo,
Ninguém disse nada, mas algo passou entre eles, algo silencioso, intenso. Dormiu bem? A pergunta veio simples, mas carregada de cuidado. Sim, ela respondeu baixo, e era verdade. A primeira verdade daquele tipo. Ele assentiu, mas desviou o olhar logo depois. E isso ela percebeu. Pequeno detalhe, mas importante, porque naquele instante, Elisa sentiu. Ele estava se afastando e não entendeu por quê. Vou sair hoje, disse ele, ajustando o paletó. Assuntos da fazenda, ela assentiu. Precisa de alguma coisa? Ela pensou, mas não soube responder, porque ninguém nunca tinha feito aquela pergunta antes. Não. Se precisar, peça a Benedito. E então, ele saiu. Simples assim, sem olhar para trás. E pela primeira vez, desde que chegou ali, Elisa sentiu algo estranho. Mais presente, como se a casa tivesse perdido algo ou alguém. Você percebeu, não foi? A voz veio atrás dela. Elisa se virou. Helena, encostada na escada, observando, sempre observando. O quê? Helena desceu devagar, parou na frente dela. Ele. Elisa ficou em silêncio. Ontem ele não saiu do seu lado. Hoje mal consegue olhar para você. Ela engoliu seco. Eu não sei do que você está falando. Helena sorriu de lado. Sabe sim. Deu mais um passo, mais perto. Ele nunca trouxe ninguém para cá. Nunca cuidou de ninguém assim. Nunca. Elisa sentiu o coração acelerar. Eu só estou aqui porque ele quis ajudar. Não. Helena interrompeu, direta. Você está aqui porque ele viu algo em você. Silêncio. Pesado. E isso, ela inclinou levemente a cabeça. Está começando a assustar ele. Elisa abaixou o olhar, confusa. Assustar? Sim, Helena cruzou os braços, porque sentir muda tudo. E ele não quer mudar. As palavras ficaram ecoando, fazendo sentido, perguntou Helena. Aos poucos, Elisa levantou o olhar. Eu o quê? O que você sente? A pergunta veio direta, sem espaço para fugir. Elisa abriu a boca, mas nada saiu, porque ela não sabia, ou talvez não queria admitir. Eu não sinto nada. A resposta foi rápida, mas fraca. Helena riu baixo. Claro, deu as costas. Vamos ver quanto tempo isso dura. E saiu, deixando Elisa sozinha, com os pensamentos e com o coração mais inquieto do que nunca. Mais tarde, no jardim, Elisa estava sentada novamente, mas não tranquila como antes. A mente não parava. As palavras de Helena, o olhar dele, a forma como ele se afastou, tudo se misturava, confundia. E então, ela ouviu o som da carruagem. Seu coração disparou, sem motivo, ou talvez com todos. Ela se levantou, sem perceber. A carruagem parou. Rafael desceu. E por um instante, os dois apenas se olharam, de longe, como se algo invisível os puxasse. Ele deu um passo, mas parou. Como se estivesse lutando contra algo. Ela também não se moveu, mas não desviou o olhar. E foi nesse momento que tudo ficou claro, para os dois. Aquilo não era mais só cuidado, não era só proteção. Era algo que crescia, rápido, forte e perigoso. Ele quebrou o contato primeiro, virou o rosto, passou por ela, sem dizer nada, sem parar, e entrou na casa. Elisa ficou parada, sem entender, mas sentindo mais do que deveria, muito mais. E naquele instante, sem perceber, ela começou a querer algo que nunca teve. Não só paz, não só respeito, mas ele, e isso mudava tudo. A noite caiu silenciosa sobre a fazenda, mas, dentro de Elisa, nada estava em silêncio. Ela tentou ler, não conseguiu. Tentou descansar, não conseguiu. Tentou não pensar nele e falhou completamente. As palavras de Helena não saíam da sua cabeça. Você está aqui porque ele viu algo em você. Isso está começando a assustar ele. Ela respirou fundo. Levantou-se. Precisava de ar. Precisava se afastar daquilo tudo. Saiu do quarto. Caminhou pelo corredor. Desceu as escadas. A casa estava quieta. E então foi até o jardim. A noite estava fresca. O céu limpo.
As estrelas brilhavam acima dela, como algo distante demais para tocar. Ela fechou os olhos, tentando acalmar o coração, mas ele continuava acelerado. Você devia estar descansando. A voz veio atrás dela, e foi como se tudo dentro dela reagisse ao mesmo tempo. Ela se virou. Rafael. Outra vez, sempre ele. Eu não consegui dormir. Ele assentiu, mas não se aproximou de imediato. Ficou ali, observando, mantendo distância, como se fosse necessário. Está com dor? Não, ela respondeu, e dessa vez era verdade. O que ela sentia agora não era dor, era outra coisa, mais difícil de explicar, mais difícil de controlar. O silêncio se estendeu, pesado, carregado, e ainda assim, ninguém ia embora. Por que está me evitando? A pergunta escapou. Ela nem pensou. Simplesmente saiu. E no instante seguinte, se arrependeu. Mas já era tarde. Rafael ficou imóvel, o olhar fixo nela. Eu não estou te evitando. Ela deu um pequeno passo à frente. Está sim. A voz dela saiu mais firme do que ela imaginava. Ontem, o senhor não saía de perto de mim. Hoje, nem consegue olhar. Silêncio. O vento passou entre eles. Leve, mas não suficiente para aliviar a tensão. Ele passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando organizar os próprios pensamentos. Melhor para quem? Melhor. A pergunta foi rápida, direta, e atingiu. Ele deu um passo, aproximando-se. Para você. Ela franziu levemente o senho. Eu não entendo. Não precisa entender. Agora ele estava mais perto, muito mais perto. Perto o suficiente para que ela sentisse a presença dele, o calor, a respiração. Só precisa confiar em mim. Ela levantou o olhar, encontrando o dele. Eu confio. E aquilo foi o que quebrou tudo. O controle, a distância, a barreira que ele estava tentando manter. Porque aquela confiança era mais perigosa do que qualquer outra coisa. Ele deu mais um passo. Agora não havia espaço entre eles, nenhum. Elisa prendeu a respiração, o coração disparado, o corpo imóvel, mas não por medo, nunca por medo. Era outra coisa, algo mais profundo, mais intenso. Você não deveria... Ele começou, mas não terminou, porque os olhos dela estavam nele, fixos, abertos, confiando, e aquilo desarmava completamente. A mão dele se moveu, devagar, como se pedisse permissão. E tocou o rosto dela, leve, cuidado, mas firme o suficiente para fazê-la sentir. Elisa fechou os olhos por um segundo, sentindo, absorvendo, permitindo. E quando abriu, já não havia mais distância. Ele inclinou o rosto. Ela não recuou, não se afastou, não fugiu. E foi isso que fez ele perder o controle. Por um instante, só um, mas suficiente. Ele a puxou suavemente pela cintura e naquele momento o mundo parou. O tempo parou. Tudo parou, exceto aquilo. O que estava acontecendo entre eles. A respiração dela se misturou com a dele. Os rostos próximos, muito próximos. 1 segundo, 2, e então... Rafael! A voz cortou o momento como uma lâmina. Os dois se afastaram imediatamente, como se tivessem sido puxados de volta à realidade. Helena, parada na entrada do jardim, o olhar atento, sabendo exatamente o que estava acontecendo. Rafael passou a mão pelo rosto, frustrado. O que foi? A voz dele saiu mais dura do que pretendia. Tem um homem aqui. Silêncio. O clima mudou na hora. Disse que precisa falar com você. Urgente. Rafael olhou para Elisa. Por um segundo, e naquele olhar havia tudo que não foi dito, tudo que quase aconteceu e tudo que ele estava tentando negar. Entre, ele disse, se afastando, sem olhar para ela de novo, e saiu. Helena ficou mais um instante, observando Elisa. Eu disse, ela falou baixo, que não ia demorar. E então foi atrás dele. Elisa ficou sozinha, de novo, mas dessa vez nada era como antes, porque agora sabia exatamente o que sentia e sabia que ele também sentia, e isso não tinha mais volta. Ela levou a mão ao próprio peito,
o coração ainda acelerado, o toque dele ainda presente e um pensamento impossível de ignorar. Se ninguém tivesse chegado, o que teria acontecido? E no fundo, ela queria saber. O ar dentro da casa parecia diferente, mais pesado, mais denso, como se algo invisível tivesse atravessado aquelas paredes e trazido consigo um presságio. Elisa ainda estava no jardim, parada, mas já não pensava no que quase aconteceu. Agora, havia outra sensação, inquietação, instinto. Algo estava errado. Ela entrou, devagar, seguindo o silêncio estranho que dominava o lugar. As vozes vinham do escritório, baixas, controladas, mas tensas. Ela não pretendia escutar, mas parou, sem perceber. Eu achei que isso tinha acabado. Era a voz de Rafael, mais dura, mais fria do que ela já tinha ouvido. E deveria, respondeu outra voz, desconhecida, mas firme. Mas algumas coisas não acabam tão fácil assim. Elisa se aproximou um pouco mais, sem fazer barulho. O que você quer? Avisar. Silêncio. Eles sabem. O mundo pareceu parar por um segundo. Sabem o quê? Perguntou Rafael mais baixo. Que você ainda está aqui. Uma pausa, pesada, e que não esqueceu. O coração de Elisa acelerou. Ela não entendia tudo, mas entendia o suficiente. Aquilo era perigoso, muito perigoso. Isso não tem nada a ver com eles, disse Rafael. A voz do homem ficou mais firme. Você saiu, mas não saiu completamente. Elisa ouviu passos, aproximando-se. Ela se afastou rápido, antes que fosse vista, e voltou para o corredor, tentando parecer normal. A porta do escritório se abriu. O homem saiu primeiro, alto, expressão séria, olhar atento. Ele passou por ela e, por um breve segundo, parou, observando, como se analisasse, como se medisse. Elisa sentiu um arrepio. Ele não disse nada, mas o olhar dele dizia muito. Então, demais. Seguiu, desaparecendo pela casa. Rafael saiu logo depois e, ao vê-la ali, parou. O que você está fazendo aqui? A pergunta veio rápida, mais dura do que antes. Ela sentiu, e aquilo doeu. Eu só estava... Você ouviu? Silêncio. Ela não respondeu. Mas não precisava, ele já sabia. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse se irritando consigo mesmo. Não com ela, nunca com ela. Elisa. A voz dele mudou, mais baixa. Você não devia ter ouvido isso. Por quê? Ela deu um passo à frente. O que está acontecendo? Ele não respondeu de imediato. E isso só aumentou a tensão. Tem alguém atrás do senhor? A pergunta foi direta. E dessa vez, ele não conseguiu evitar. Não. Mentira, ela percebeu. O senhor está mentindo. Silêncio. Longo. Pesado. Isso não é algo que você precise se preocupar. Mas eu estou preocupada. A voz dela saiu mais firme, mais intensa, porque isso envolve o Senhor. E aquilo atingiu. Rafael, e naquele momento, algo dentro dele cedeu. Não completamente, mas o suficiente. São assuntos antigos. Que tipo de assuntos? Ele respirou fundo. Coisas que deveriam ter ficado no passado. Mas não ficaram. Ela completou. Ele assentiu. Não, silêncio. Ela se aproximou mais, sem medo. Isso pode machucar o senhor? A pergunta veio simples, mas carregada. E foi isso que fez tudo mudar. Porque não era curiosidade, era preocupação, genuína, real. E aquilo ele não estava preparado para enfrentar. Não vou deixar que nada aconteça. A resposta foi firme, mas não respondeu à pergunta. Eu não estou perguntando isso. Ela insistiu. Eu estou perguntando se o senhor está em perigo. Silêncio. E dessa vez, ele não conseguiu mentir. Talvez a palavra caiu como um peso, mas ao invés de afastá-la, aproximou ainda mais. Então isso me envolve sim. Ele franziu o senho. Não. Sim, ela respondeu, sem hesitar. Porque eu me importo. E pronto, ali, dito, sem volta. O ar ficou pesado entre os dois. Rafael não se moveu, não falou, mas o olhar dele entregou tudo. Ela também sentiu. Sentiu forte.
Elisa, ele deu um passo, agora mais perto. Isso é exatamente o que não pode acontecer. O quê? Ela perguntou, mesmo sabendo. Você se envolver. Ela sustentou o olhar. Já me envolvi. Silêncio. O coração dos dois parecia alto demais, próximo demais, tudo intenso demais. Eu não posso perder você. A frase antes que ele pudesse impedir, antes que pudesse controlar, e no instante seguinte ele percebeu, tarde demais. Elisa ficou imóvel, respiração presa, olhos nele. Então não me afasta. A resposta veio suave, mas firme. Me protege. Silêncio. Ele passou a mão pelo rosto, como se estivesse lutando, contra tudo, contra si mesmo. Mas dessa vez não recuou, não se afastou. Você não faz ideia do que está pedindo. Então me mostra. Ela deu mais um passo. Agora não havia mais distância. Mas não me deixa fora disso. E naquele instante, ele perdeu. Não o controle, mas a resistência. Porque ela não estava com medo. Ela estava escolhendo ficar. E isso mudava tudo. Ele levou a mão ao rosto dela novamente. Mais firme dessa vez. Mais decidido. Você deveria fugir de mim. Ela negou, sem hesitar. Eu não quero fugir. Silêncio. E então, ele se aproximou. Dessa vez, não havia interrupção. Não havia voz. Não havia nada. Apenas eles. E o que estava prestes a acontecer. O tempo pareceu desaparecer. Não havia mais passado. Não havia mais medo. Não havia mais dúvida. Apenas eles, tão próximos, que respirar já era difícil. Elisa sentia o coração bater contra o peito com força, forte demais, como se quisesse escapar. Mas ela não recuou, não desviou, não fugiu, porque pela primeira vez na vida, ela estava escolhendo ficar. Rafael a olhava como se estivesse diante de algo impossível, algo que ele não deveria tocar, mas que não conseguia mais evitar. A mão dele ainda segurava o rosto dela, firme, quente, real. Elisa, a voz saiu baixa, carregada. Se eu fizer isso... Ele parou, respirou fundo. Eu não vou conseguir voltar atrás. Ela não hesitou, nem por um segundo. Então não volta. E foi o fim de qualquer resistência. Ele a puxou e a beijou. Não foi apressado, não foi impulsivo. Foi intenso, profundo, como algo que estava sendo contido há tempo demais. Elisa fechou os olhos, sentindo cada segundo, cada detalhe, cada batida. Era forte, era novo, mas acima de tudo, era certo. Quando se afastaram, a respiração dos dois estava descompassada, mas os olhos continuavam ali, presos um no outro. Eu tentei me afastar, ele murmurou. Eu sei, mas não consegui. Ela sorriu de leve, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ainda bem. Mas o momento não durou. O som de cavalos interrompeu o silêncio. Rápido, brusco, perigoso. Rafael ficou alerta imediatamente. O olhar mudou, frio, atento. Fique aqui. Ele a encarou. Não. Ela respondeu Elisa, na hora. Eu não vou me esconder. Silêncio. 1 segundo, 2. Ele viu a decisão, a força. Então fique atrás de mim. Ela assentiu. A porta da casa foi aberta com força. Passos pesados invadiram o ambiente. E então, o homem apareceu, o mesmo do escritório. Mas agora não estava sozinho. Outros atrás dele. Armas, olhares frios. Achei que encontraria você aqui. Rafael se colocou à frente de Elisa, instintivamente, protetor. Isso acabou. A voz dele era firme, não inabalável. O homem deu um passo. Você sabe demais. Silêncio. E agora, ela também sabe. O olhar dele caiu sobre Elisa, frio, calculista. Então talvez seja melhor resolver isso de uma vez. O ar ficou pesado, perigoso, mas Rafael não recuou, nem um passo. Ninguém toca nela. A frase saiu baixa, mas carregada de algo que não deixava dúvidas. Você sempre foi fraco por sentimentos. O homem sorriu de lado. Isso vai ser a sua ruína. Não, Rafael respondeu. O silêncio durou 1 segundo, e então tudo aconteceu rápido. Movimentos, gritos, confusão. Mas no meio de tudo, Rafael só tinha um foco, ela. Ele a manteve protegida,
sempre à frente, sempre impedindo qualquer aproximação. E mesmo no caos, Elisa não sentiu medo, porque sabia. Ele não deixaria nada acontecer, e não deixou. Minutos depois, tudo acabou. Os homens foram contidos. O perigo passou. O silêncio voltou. Mas agora, carregado de algo diferente. Vitória. Alívio. Rafael virou-se imediatamente. Você está bem? Ela assentiu, os olhos ainda nele. Estou. E então, sem pensar, ela se aproximou e o abraçou. Forte, sem medo, sem hesitar. Ele fechou os olhos, segurando ela de volta, como se nunca mais fosse soltar. Eu achei que podia te perder, ele murmurou. Eu não vou a lugar nenhum, ela respondeu. E era verdade. Dias depois, a fazenda parecia outra, mais leve, mais viva, mais completa. Elisa já não andava mais com medo. Não abaixava mais o olhar. Ela havia mudado, se transformado, não apenas pelas roupas ou pelo lugar, mas por dentro. E ele também. Rafael já não era mais o homem fechado, distante. Agora havia vida nele, sentimento, presença. Naquela tarde, os dois estavam no jardim, o mesmo lugar onde tudo começou a mudar. Eu tenho algo para te dizer, ele falou. Ela o olhou, curiosa. O quê? Ele respirou fundo, mas dessa vez, sem hesitar. Eu amo você. Silêncio. Mas não vazio. Elisa sorriu, completa, os olhos brilhando. Eu também amo o Senhor. Ele sorriu de leve. Rafael. Ela se aproximou. Eu amo você, Rafael. E naquele instante, não havia mais passado, não havia mais dor, não havia mais medo. Apenas o que eles escolheram construir, juntos. A menina que apanhava todos os dias. Agora era uma mulher amada, respeitada, protegida e, mais do que tudo, feliz. Porque às vezes, o destino não é o que acontece com a gente, é o que a gente escolhe depois de sobreviver. E ela escolheu amar e ser amada para sempre.